Quando a fé se cala, o mundo perde o brilho. Há uma dor que poucos conseguem nomear, mas muitos sentem. A dor de ter perdido algo que antes sustentava a alma. Não é exatamente tristeza, não é apenas cansaço. É um silêncio estranho, como se algo tivesse se apagado por dentro. Como se o fio invisível que ligava você ao sagrado tivesse sido cortado. E com ele, parte do sentido da vida também tivesse escorrido entre os dedos. É nesse espaço escuro, entre o que você já acreditou e o que hoje parece impossível crer, que nasce essa sensação. Eu perdi minha fé. Mas e se a fé não tivesse sido perdida? E se ela apenas estivesse adormecida dentro de você, esperando que o coração voltasse a escutá-la? O que chamamos de fé não é uma crença superficial, nem uma repetição de frases prontas. É um estado vibracional profundo. É o modo como o seu campo energético conversa com o universo. Gregg Braden, em seus estudos sobre o campo unificado, nos lembra que a fé verdadeira não é um pedido. É uma vibração coerente entre emoção, intenção e biologia. A fé não grita, ela sussurra. Ela se move com o coração, não com a boca. E quando ela adormece, não é porque deixou de existir. É porque muitas vezes foi sufocada por decepções, traumas ou silêncios não compreendidos. Assim como a semente embaixo da terra fria, a fé pode parecer ausente, mas continua viva, aguardando o tempo da luz. Neville Goddard dizia que aquilo que você sustenta com imaginação viva se torna forma. Mas para imaginar com verdade, é preciso sentir. E quando a dor rouba a capacidade de sentir, a fé perde o seu espaço para vibrar. Hoje talvez você não consiga mais orar como antes. Talvez você olhe para o céu e não sinta resposta. Talvez você esteja cansado de esperar. Mas mesmo assim, algo em você ainda escuta, ainda quer acreditar, ainda quer voltar. E é nesse querer silencioso, nesse sussurro da alma, que a fé começa a acordar. Não como era antes, mas como pode ser agora. Mais madura, mais verdadeira, mais sua. Porque a fé que você perdeu, talvez nunca tenha ido embora, talvez só tenha se recolhido, para que você aprendesse a buscá-la dentro, o silêncio espiritual que grita por dentro. Algumas dores não fazem barulho. Elas se instalam no corpo como um cansaço sem nome, uma ansiedade que não se justifica, uma tristeza leve, mas constante. Não derrubam de uma vez, mas vão apagando o brilho das coisas aos poucos. E muitas vezes, essa dor nasce no lugar onde antes havia fé. Perder a fé não é deixar de acreditar. É sentir que o que você acreditava não te protegeu, que as orações não foram ouvidas, que as promessas não se cumpriram, que os sinais nunca vieram. É olhar para dentro e perceber que algo que antes te sustentava agora está em silêncio, e esse silêncio é ensurdecedor. Muitas pessoas tentam continuar mesmo assim. Repetem palavras bonitas, mantêm a aparência, falam sobre espiritualidade, mas não a sentem mais. É como um copo vazio sendo oferecido. A fé, quando vira obrigação ou performance, deixa de ser viva. E quando ela morre, algo dentro do corpo também adoece. A respiração se encurta, o peito se fecha, o sistema nervoso entra em alerta. O campo eletromagnético do coração, que Joe Dispenza nos mostra ser 5.000 vezes mais potente que o do cérebro, começa a vibrar em frequência de defesa e não de criação. A pessoa não percebe, mas está travando a própria conexão. Esse é o primeiro ponto. Antes de destravar caminhos externos, é preciso olhar com sinceridade para o que foi quebrado por dentro. A fé não se reconstrói com frases prontas. Ela se reconstrói com presença, com verdade, com escuta interna. A espiritualidade real não exige performance. Ela só pede uma coisa: a autenticidade emocional. A emoção mal resolvida que sabota o invisível. Há uma emoção que você talvez tenha ignorado por anos.
uma dor que você silenciou para seguir em frente, um momento que ficou congelado no tempo. Às vezes é mágoa, outras vezes é frustração, e em muitos casos é um tipo de luto, o luto por algo que você queria muito e não aconteceu. Essa emoção, quando não acolhida, não desaparece. Ela se transforma e passa a atuar no inconsciente como uma programação silenciosa. Bruce Lipton mostra em seus estudos de epigenética que 95% das decisões que tomamos não são conscientes. São respostas programadas, baseadas em crenças emocionais, armazenadas desde a infância. E se lá atrás, em algum momento, você concluiu que o mundo não era seguro, que o amor não era confiável, ou que Deus estava distante, o seu sistema nervoso aprendeu a se proteger. Esse padrão se repete. Mesmo quando você diz que quer prosperar, algo em você vibra desconfiança. Mesmo quando você ora por um milagre, algo em você já espera o silêncio. Essa emoção mal resolvida, que pode ser medo, mágoa, decepção ou abandono, se transforma em um campo de frequência que informa o universo o que você espera da vida. Não o que você quer, mas o que você inconscientemente acredita merecer. Enquanto isso não for olhado com verdade, todo pedido será sabotado por dentro. A fé que nasce do corpo e não apenas da mente. Fé não é pensamento positivo. Fé é biologia em coerência com intenção. Greg Braden explica que o corpo humano é um instrumento de ressonância. Ele vibra, ele sente, ele envia sinais. E quando mente, coração e sistema nervoso estão desalinhados, a mensagem enviada ao campo unificado é fragmentada. Não adianta afirmar, eu acredito, se o seu coração está contraído, se o seu corpo está tenso, se sua respiração é curta e sua frequência emocional é de medo ou carência. A verdadeira oração não está nas palavras que você repete, mas na emoção que você sustenta enquanto respira. A manifestação não acontece porque você pediu certo. Ela acontece quando o seu campo entra em coerência com aquilo que já é verdadeiro dentro de você. E para isso, o corpo precisa sentir segurança, precisa sentir verdade, precisa sentir permissão. O caminho da fé não começa com crenças, começa com o corpo sendo autorizado a se abrir novamente. Quando a espiritualidade se torna uma fuga e não um portal. Muitos buscam espiritualidade não para se curar, mas para fugir da dor. Usam frases prontas, pulam de técnica em técnica e tentam manifestar uma realidade diferente sem antes acolher o que ainda está sangrando por dentro. É como pintar flores em uma parede rachada. Parece bonito por fora, mas a estrutura continua instável. A espiritualidade real começa quando você para de tentar escapar da sua dor e começa a te escutá-la. Neville Goddard dizia que a imaginação é o início de toda a criação, mas ele também dizia que você só pode sustentar uma imagem verdadeira se ela for compatível com seu estado de consciência. E estados de consciência são moldados pela aceitação emocional. Não adianta tentar imaginar uma vida próspera com um coração que ainda está preso em ressentimento. A fuga espiritual é uma armadilha sutil. Ela mascara o vazio, mas não o preenche. Ela ilude com frases, mas não transforma estruturas internas. A porta da abundância só se abre quando a dor é atravessada com presença e não camuflada com ilusões. O tempo divino e o erro de tentar controlar. Há uma ansiedade espiritual que ninguém fala, a pressa em ver resultado. Você medita, você agradece, você faz visualizações, mas parece que nada muda. E aos poucos, uma sensação começa a surgir. Talvez isso não funcione. Talvez comigo seja diferente. Essa pressa vem da mente que aprendeu a controlar, e o controle nasce do medo. Mas o tempo do universo não é o tempo do ego, é o tempo da maturação vibracional. A flor não se apressa para florescer. A borboleta não rasga o casulo antes da hora.
Há um ritmo silencioso na manifestação verdadeira. E quando você tenta forçar esse ritmo, você fecha o canal por onde a vida viria. O tempo divino é ativado quando o coração aprende a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender. É nessa entrega silenciosa que a magia acontece, o corpo como instrumento da nova realidade. Joe Dispenza mostra que o corpo não distingue o que está acontecendo fora do que está sendo profundamente sentido por dentro. Quando você sente gratidão, mesmo sem um motivo externo, seu corpo entende que o milagre já aconteceu e começa a ajustar toda a sua bioquímica, hormônios, neurotransmissores e campo eletromagnético para sustentar essa realidade. Esse é o segredo. A emoção precede a manifestação. Se você quer abrir os caminhos, o corpo precisa ser treinado para sentir como se já estivesse lá. Não é fingir, é ensinar. Ensinar o corpo a se abrir, a confiar, a vibrar, a se expandir. É uma prática silenciosa, diária, simples, mas profunda. E começa com pequenos gestos, uma respiração mais consciente, um momento de presença com o próprio coração. Um toque no peito dizendo, eu estou aqui. O símbolo da porta interna, a imagem mais poderosa que você pode levar deste momento é a de uma porta. Mas essa porta não está fora, ela está no centro do seu peito e só se abre de dentro para fora. Greg Braden fala da inteligência do coração como o maior campo de conexão entre o humano e o divino, e esse campo só se ativa quando você para de procurar fora e começa a lembrar que já está dentro. Toda vez que você acolhe uma dor, a porta se abre. Toda vez que você respira com verdade, a porta se abre. Toda vez que você se olha com compaixão, a porta se abre. Não porque você aprendeu mais, mas porque você sentiu mais. Conclusão: a fé desperta quando o amor próprio renasce. Bruce Lipton nos mostra que as crenças que carregamos moldam não apenas nossas escolhas, mas o funcionamento de cada célula do corpo. Quando você acredita, de verdade, que é digno de amor, de abundância, de conexão, todo o seu sistema se reorganiza. Mas essa crença não nasce da mente, ela nasce da experiência. E a experiência começa com um gesto interno, parar de lutar contra a dor, parar de tentar consertar e começar a se amar no meio do caos. Joe Vitale diz que o maior bloqueio para a manifestação é a resistência inconsciente. E a maior resistência é não se sentir merecedor. Hoje, talvez você não veja ainda o caminho à frente. Mas, se você conseguir apenas respirar, sentir, escutar o seu coração com gentileza, a porta se abrirá. Não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque você voltou para dentro e lá reencontrou o que nunca perdeu, a sua fé.